Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Queridos, eu trago um abraço do meu pastor, pastor Robson, ali da Igreja Batista do Jardim das Margaridas, e está conosco também os nossos irmãos Carlos e Gilvan, está nos acompanhando, para essa noite em que nós falaremos para homens, e para todos aqueles, e as esposas que aqui estão também, Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E quando me passaram um tema que diz assim: prosseguindo para o alvo. E aí quando eu cheguei aqui, eu me deparei com esse outro tema, essa outra palavra. Aí o pastor explicou que é o tema das mulheres. Foi sábado, E aí comecei a pensar numa coisa: não adianta eu seguir para o alvo se Deus não for a minha prioridade. Então, irmão, casou, As mulheres vieram com o tema de prioridade, e hoje nós falaremos para os homens sobre buscar a Deus esse alvo, mas buscando a Ele, dando a prioridade a Ele em nossas vidas. Eu quero que vocês abram a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir aí do verso 12, e na medida que você encontrar, você diz amém. Quando não encontra, você diz misericórdia. Me espera um pouco, pastor. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 12. Amém? Deixa eu ler esse texto, vou ler aqui na minha tradução. No verso 12 em diante, que vai dizer assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por quem? Por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Verso 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em alguns aspectos vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus, soberano Pai, a Ti, meu Senhor, a honra, a Ti, meu Senhor, a glória, a Ti, meu Senhor, todo o louvor e adoração. Pai, nesta noite, Deus, nós queremos Te pedir, fala continuamente conosco, fala, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, nos enche mais de Ti, nos enche mais do Teu poder, nos enche, Senhor, ó Deus, do Teu conhecimento, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, ó Deus, neste caminhar, neste dia a dia, ó Pai, em que caminhamos, prosseguimos ao alvo, Pai. Deus, que o Teu Santo Espírito seja sempre o nosso conforto, consolo, que o Teu Santo Espírito esteja sempre a nos direcionar, para que possamos viver dias melhores em Tua presença, ó Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amados, esse texto, essa palavra, é algo que também nos confronta como servos, homens, servos do Deus vivo. Porque em dias, o pastor citou aqui, esses dias em que nós estamos vivendo, que são dias terríveis, dias maus, muita tribulação, muitas coisas acontecendo. Se você liga hoje a TV aberta, você só vê falar de catástrofes. Se você liga a TV aberta, você só vê falar de morte.
E a gente fica se perguntando, meu Deus, e como é que eu vou viver nesse mundo terrível, meu pastor? Como é que eu vou viver diante de todas ou essas situações que eu venho enfrentando? Por quê? Porque essa catástrofe, ela não está tão longe de nós. Ela está próxima. Na rua ali, no bairro ali, na cidade ali. E a gente fica se perguntando, imaginando essas coisas se aproximando cada dia, até o dia em que formos escolhidos para estarmos também passando por essas dificuldades. Aí você diz, misericórdia. Porque não queremos. Porque não imaginamos. Porque muitas vezes só pensamos que pode acontecer com o outro, mas não conosco. E aí o que acontece? Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso, se a palavra ou o tema diz prosseguindo para o alvo? É porque muitas coisas dentro dessas catástrofes, elas acontecem para tentar nos tirar a direção que Deus está ou tem colocado para as nossas vidas. As coisas muitas vezes vêm acontecendo para que eu e você, muitas vezes fiquemos presos nas lutas, nas dificuldades, nas coisas negativas. E aliás, vou dizer uma coisa. Nós, seres humanos, muitas vezes, às vezes, na maioria das vezes, nós tendemos a trazer mais as coisas negativas para as nossas vidas. Tendemos a ficar só olhando para as coisas que aconteceram. Ah, porque naquele tempo aconteceu isso, fulano fez isso comigo, porque naquele tempo eu passei por essa prova. É verdade, queridos, que muitas vezes enfrentamos dificuldades lá no tempo, muito tempo atrás, alguns dias atrás. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos entender uma coisa. E o próprio Jesus nos disse: aquele que perseverar até o fim, a esse eu darei a coroa de glória. Aleluia. E amados, aí vem essa palavra que é perseverar. E essa palavra, ela me chama muita atenção, porque quando Jesus ele nos diz, aquele que perseverar, ele está dizendo entre linhas, olha, vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar perseguições, vai enfrentar tantas coisas, vai enfrentar situações para tentar lhes parar. Mas se em todas essas coisas vocês buscarem perseverar, entendendo quem é o Deus da sua vida, entendendo quem é aquele que te chamou, entendendo quem é aquele que o fortalecerá, o restaurará, o transformará em meio às suas lutas e dificuldades. Mas para isso, eu vou ter que usar esse tema das mulheres. Para isso eu preciso colocar Deus como a minha prioridade, para que eu possa ter forças para prosseguir para o alvo. Agora a questão é o seguinte: qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo, queridos? E quais caminhos eu preciso traçar para conseguir atingir os meus objetivos? Olha só o que o texto vai falar aqui, quando Paulo ele diz aos Filipenses, lá no verso 12, que está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, humildade. Para que eu possa prosseguir e conquistar, eu preciso me humilhar diante dele. E a segunda coisa que eu ainda percebo nesse texto, além de eu me humilhar diante de Deus, eu preciso depender de Deus. Olha só o que o Paulo vai dizer: não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha obtido
a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, ele está sendo humilde para dizer, olha, existe alguém maior e melhor e que conquistou algo por mim. E ele também está dizendo, mas eu dependo também desse alguém maior e melhor, para eu continuar conquistando o que já foi conquistado por mim. E aí o pastor falou aqui nas suas palavras, que o que Jesus conquistou para mim e para você foi a salvação, a vida eterna. Amém? Essa é a conquista de Jesus. Aí eu lembro, pastor, que o texto de Mateus vai dizer, né, que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E por que isso? Às vezes a gente começa a entrar, a fazer uma reflexão dessa questão. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E aonde eu estarei? Eu digo uma coisa sempre: eu estarei entre os muitos e também estarei entre os poucos. Mas por que muitos? Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. São os muitos. Ou seja, a oportunidade que é dada para todos, mas nem todos os receberão, nem todos os terão. Por quê? Porque não vão fazer isso aqui que Paulo está nos ensinando, a nos humilhar diante dele, dizer, olha, Senhor, eu não sou nada, eu não mereço, mas é o Senhor quem me fortalece. Ou a depender de Deus, olha, Deus, eu não tenho nada, eu não sei para onde vou, eu não sei o que vou fazer, eu não sei como vou fazer, mas eu sei que o Senhor fará por mim. Então, quando aprendermos isso, queridos, vamos entender que o caminho em que nós estamos prosseguindo e dando a Ele prioridade é o caminho da salvação, é o caminho da conquista. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, eu conquisto aquilo que já foi conquistado nele para a minha vida. E ele continua dizendo, verso 13, irmãos, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Olha o que ele está dizendo. Eu deixo as coisas que aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria para trás, para viver agora o que Ele quer que eu viva. Sabe, queridos, aquela frase, né, que se diz assim, eu quero agora viver os sonhos de Deus. A gente cantou hoje, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo diferente e muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes eu e você, nós temos um problema, queridos. Um problema muito sério, um problema que muitas vezes é do ser humano. É que a gente se emociona, é que a gente muitas vezes, através de uma canção, a gente fala coisas e situações que a gente promete para Deus, mas na hora do vamos ver. Porque para você viver algo novo de Deus, é preciso que você deixe as coisas do velho homem para trás. É preciso que você deixe a sua velha natureza. E como nós estamos falando para homens, né? Nós, os homens, somos conhecidos como que os brutos, né? Os ogros. É assim ou não é, irmãos? Hein? Não, fala a verdade. É porque tem uns que ficam, aí falam assim mais ou menos, né? Sabe, fica naquela assim. Mas é isso aí, né, não, irmão? É mais ou menos isso. Às vezes a esposa, eu não vou comprometer as irmãs, esposas que estão aqui, tá? Fiquem tranquilas. Mas às vezes as esposas, elas dizem, às vezes vai procurar o pastor, conversa com alguém e diz, pastor, o meu marido é um bruto. Só quer ganhar ou falar as coisas no grito. Se bem que nos dias que a gente está vivendo hoje, com esse negócio de feminismo, meu pastor, as mulheres que estão falando grosso em casa, viu? Mas a gente vai orar, pedir a Deus, Deus, leva a harmonia para o meu lar, amém? Amém, irmãos? Amém. Então ore sempre assim, leva a harmonia para o meu lar. Mas só que acontece o seguinte, a gente precisa aprender a colocar essas nossas limitações diante de Deus.
A gente precisa aprender a colocar esse tipo de personalidade que nós temos diante de Deus. Tinha uma canção aí mundana que falava que o homem não chora. Vocês acham que isso é verdade, irmão? Homem chora sim. Quando é nos pés do Senhor é melhor ainda. Jeová. Homem chora. E ele se derrama na presença de Deus, sim. Então eu preciso deixar esses padrões que o mundo colocou em mim. Eu preciso deixar essas coisas que o mundo vem tentando colocar muitas vezes em mim para levar para a minha casa, para levar para o meu casamento. Porque lá em casa quem manda sou eu, quem faz e acontece. Deus, o Senhor é o dono do meu lar agora. O Senhor é quem controla a minha vida. Aí você diz, mas pastor, eu quero prosseguir a Deus. Aí eu vou dar uma coisinha que diz lá no livro de Efésios, que fala para os maridos, né? Porque a gente só gosta de ler aquele texto para as mulheres, né? Vós, mulheres, sejam em tudo submissas aos vossos maridos. A gente gosta muito de ler esse texto, né? Mas aí, no mesmo texto adiante, vai dizendo, e vós, maridos, se entreguem pelas vossas mulheres, assim como Cristo se entregou pela igreja. Meu irmão, eu vou lhe contar um segredo se você não sabe. A função mais dolorosa, vou assim dizer, é a do marido. Por quê, pastor? Porque como é que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a igreja? Se entregando à morte. Aí está dizendo para os maridos aí, olha, se entreguem pelas suas esposas, como Cristo se entregou pela igreja. Aí quando a gente começar a perceber isso, e quando eu digo a gente, eu falo também em mim isso, a gente vai começar a entender que nós estamos dando prioridade à palavra de Deus em nossas vidas. E isso por quê? Porque eu estou deixando o meu velho homem, aquela velha natureza, aquela cultura, muitas vezes, né, que me diz o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, mas eu preciso colocar agora diante de Deus. E assim, meu pastor, eu estou prosseguindo para o alvo. Assim eu estarei caminhando e buscando cada vez mais a face de Deus em minha vida e dizendo, olha, Senhor, a minha vida, ela é tua, não importa o que vão dizer. O que eu quero é te dar a prioridade. Olha o que ele diz, verso 15, continuando. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá o quê? O que é que ele quer dizer? Vai buscar em Deus o conhecimento daquilo que Ele quer nos mostrar, daquilo ou como Ele quer nos direcionar. Vai buscar em Deus o conhecimento do que é a vontade dEle para as nossas vidas. O problema muitas vezes, igreja, é que nós queremos prosseguir para um alvo e queremos dizer o caminho que devemos tomar, quando na verdade Ele diz, eu sou o caminho. Quando Ele diz, eu sou o caminho, é preciso que você se direcione nesse caminho que Ele determinar para a tua vida. Mas às vezes o que é que acontece? Não, eu não quero ir por ali, eu não quero fazer isso. Aí eu lembro, quando o Senhor chama Abraão, Ele diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para ir a um lugar que eu te mostrarei. Dependência, obediência, fidelidade. Eu posso dizer tantas coisas aqui que Abraão teve. Porque a Bíblia não vai registrar e dizer assim, e Abraão brigou com o Senhor. Abraão não, perdão. Abraão, né? E Abraão brigou com o Senhor. É porque eu estou falando de Abraão e pensando em Moisés. Mas Moisés foi outra situação.
A Bíblia não vai dizer que ele brigou, a Bíblia não vai dizer que ele discutiu, a Bíblia não vai dizer que ele resmungou, a Bíblia não vai dizer que ele murmurou, a Bíblia vai dizer que ele foi lá e arrumou as coisas, ajeitou quem tinha que ajeitar, os seus servos e os seus familiares, aqueles que estariam com ele. E ele prosseguiu para um alvo que Deus estabeleceu para ele. Deus sabia, ele não. Mas ele disse: se Deus é a minha prioridade, eu vou prosseguir nesse alvo que ele me ordena em obediência. Sabe por quê, varões? Porque Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas. Mas às vezes você escolhe caminhos errantes. Às vezes você quer escolher caminhos que são seus. E aí o negócio pega lá no meio do caminho. E aí? Aí você quer voltar agora e culpar Deus. Deus, por que o Senhor deixou? Deus, por que isso, por que aquilo? Aí o Senhor diz: mas você não me ouviu. Você não buscou a minha face, e quando achou que buscou, você, em vez de ouvir a resposta, você já levantou-se se dando a resposta. Você não deixou eu conduzir os seus passos, você quis ir por onde quis ir, da forma que quis ir. Aí está assim, ó, a sua casa, está assim a sua família, está assim, ó, o seu casamento, está assim, ó, os seus filhos, está assim, ó, os filhos dos seus filhos. Mas o que é que você quer? Ah, Deus, eu quero algo novo. Eu quero algo diferente. Aí você tem que então abrir o teu coração e dizer: então habita em mim, Espírito Santo. Então habita em mim. O irmão cantou uma canção que tem um tempinho que eu não ouço. Isso não quero dizer que eu sou antigo, porque quando o pastor Erasmo tinha 20 anos, eu não tinha nem nascido ainda. Mas quando diz: cadê ele? Sou feliz porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou feliz porque Jesus, Ele agora é o centro da minha vida. Eu sou feliz porque em meio às lutas desse mundo, Jesus, Ele me traz a paz que eu preciso. Eu sou feliz porque eu estou direcionado a um alvo que tem uma resposta e uma conquista grande para a minha vida, que é a salvação eterna. Eu sou feliz porque escolhi viver e fazer a vontade daquele que me chamou. Eu sou feliz porque eu entreguei a Ele o meu coração. E Ele termina dizendo: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Cara, para você chegar até aqui hoje, para você poder estar aqui hoje, você deve ter enfrentado algumas dificuldades, algumas lutas. Mas o Senhor sempre esteve ao teu lado. O Senhor sempre esteve dizendo contigo, como foi lido até aqui, ó: não temas, se esforce, porque aonde quer que você vá, eu sou contigo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar o nosso irmão o tocador. Cadê ele? Chama ele aí, grita por ele. Diga: meu irmão, já foi para casa, irmão? Não conquistou. Tem outro? Cadê o tocador? Pronto. Mas sabe tocar a música, essa música, Sou Feliz? Pô, manda ver, filho. Esse é corajoso. Aleluia. E que você possa fazer desse cântico a tua oração, dizendo: Senhor, eu quero ser feliz, prosseguindo para o alvo. Eu quero ser feliz, vivendo, Senhor, ó Deus, a tua vontade. Eu quero ser feliz, fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero ser feliz. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Se eu diz Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Pai, nós adoramos o Teu nome. Nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, ó Deus, continua falando, Pai, as nossas vidas, aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a cada dia, a cada instante, Senhor, ó Deus, a prosseguirmos ao alvo, Pai. Pai, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que eu não me conforme, Senhor, com este mundo, que eu não me agrade, Senhor, com o que este mundo tem tentado me dar, me trazer, Pai, mas que eu possa ser renovado em Ti, mas que eu possa, Senhor, mudar os meus pensamentos em Ti, mas que eu possa, Senhor, mudar os meus caminhos em Ti, ó Deus. Pai, eu não quero viver aquela paz que o mundo me dá, que muitas vezes tem sido, ó Pai, a paz momentânea. Eu quero viver, Senhor, a paz que só o Senhor pode nos dar. Que mesmo em um mundo turbulento, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às minhas falhas, mesmo em meio, Senhor, às minhas imperfeições, o Senhor está ao meu lado, o Senhor me abraça, o Senhor me chama de filho, de amigo, aleluia. E o Senhor me ensina, ó Deus, a cada dia, o Senhor me ensina, ó Deus, a cada instante, como eu ser melhor, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, visita, Senhor, os nossos corações, Pai, e os desejos que nele há, ó Deus, e começa, Senhor, a mudar histórias aqui esta noite. Caminhos, ó Deus, que tem levado à morte, ó Deus, traz, Senhor, ó Deus, para o teu caminho que levará à vida eterna, ó Pai. Ó Deus, famílias que muitas vezes, Senhor, têm sido destruídas, Pai, eu te peço, restaura nesta noite, através da vida do teu filho que aqui está, Deus, através, Senhor, deste varão que aqui está, deste pai de família, ó Deus, deste irmão, deste filho, ó Deus, que o Senhor restaure cada lar aqui representado, Pai, porque eu estarei prosseguindo ao alvo, e o Senhor será a minha prioridade em todo o tempo. Amém e amém e aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queira ir.